tudo e me escuta com atenção. Se você sente que o dinheiro some da sua vida, não é porque você é burro, fraco, relaxado ou incapaz. E eu já sei que só de ouvir isso você dá até uma respirada diferente, porque o mundo vive te olhando como se a culpa fosse sua. Só que tem um motivo real, escondido, que quase ninguém enxerga. E ele é tão silencioso que você convive com isso todo dia achando que é a vida, o país, a sorte, o destino. Só que não é. O dinheiro foge de você porque por dentro você aprendeu a esperar a perda antes da vitória. Você não percebe, mas você vive em modo de defesa. Quando entra um valor, sua mente não diz, agora vai. Ela diz, tomara que não aconteça nada. E quando você vive esperando o problema, você começa a agir como quem está prestes a perder. Faz escolhas correndo, resolve tudo no impulso, aceita qualquer coisa, se apressa, se encolhe. Não é maldade sua, é treino emocional. Hoje você vai entender isso com clareza e, mais importante, vai aprender a virar a chave de um jeito simples, sem papo difícil, sem mágica. Vamos ser bem honestos, quem vive endividado vive cansado, e não é só o bolso, é a cabeça. É um peso o tempo todo. Você acorda e já tem um barulho por dentro, conta, cobrança, medo, vergonha, comparação. E aí você tenta fazer o que dá. Trabalha, vende, corre, economiza, corta aqui, corta ali. Só que mesmo quando você se esforça, parece que sempre tem uma mão invisível puxando você de volta para o aperto. E é aqui que muita gente erra. Acha que o problema é só falta de dinheiro. Não é. O problema é o ciclo, é o padrão. Você entra num lugar mental onde tudo vira urgência, e urgência faz você pensar pequeno. Você começa a viver só para apagar incêndio. E quando você vive assim, você perde a capacidade de enxergar oportunidade. Você até vê, mas não confia. Você até tenta, mas já esperando dar errado. E o dinheiro percebe isso, porque o seu comportamento mostra. Ele não foge porque não gosta de você. Ele foge porque a sua postura interna ainda está treinada para sobreviver, não para construir. Agora presta atenção nessa parte porque ela é o coração de tudo. Dinheiro não fica onde ele é tratado como visita, ele fica onde ele é tratado como casa. E muita gente trata o dinheiro como visita sem perceber. Como? Sempre que entra um valor, você já pensa, vou resolver tudo agora, vou usar antes que suma, preciso aproveitar, vai que depois falta. Isso é medo de continuidade. É como se sua mente não acreditasse que amanhã também pode ter. Então você acelera, aperta, força, e nessa pressa você faz escolhas que te deixam de novo no zero. E eu não estou falando de gastar com besteira. Às vezes você gasta tentando salvar tudo e todo mundo. Às vezes você paga coisa que nem era sua, assume peso de outras pessoas, tenta compensar o tempo difícil de uma vez. Só que prosperidade não funciona assim. Prosperidade é ritmo, é constância, é decisão calma. E quando você aprende a ter calma por dentro, sua vida financeira começa a obedecer uma lógica diferente. A pergunta não é como ganhar mais rápido. A pergunta é como eu viro uma pessoa que sustenta mais. Tem uma frase escondida dentro de muita gente que vive na falta. Se eu melhorar, eu vou perder. Você já sentiu isso? Você começa a subir um pouco e já bate um medo, como se algo estivesse para te derrubar. Aí você fica tenso, desconfiado, esperando a pancada. E adivinha, essa tensão vira um ímã de problema. Não porque o universo está te punindo, mas porque quando você está tenso, você decide pior. Você fica mais impulsivo, mais reativo, mais sensível a qualquer pressão. Você aceita acordo ruim, compra sem pensar, discute, se desgasta, perde foco, perde energia, e dinheiro precisa de foco. O ponto é, você não está amaldiçoado, você está condicionado. Você foi treinado a acreditar que estabilidade não existe, que dinheiro é sofrimento, que sempre vai faltar. E enquanto essa crença estiver rodando lá dentro, você até pode ganhar mais, mas vai dar um jeito de voltar para o padrão antigo,
porque o cérebro ama o que é familiar, mesmo quando é ruim. Deixa eu simplificar de um jeito bem claro. Você não vive do que você quer, você vive do que você espera. E expectativa é perigosa quando está quebrada. Se você espera que vai dar errado, você vive com medo. Se você espera que vai faltar, você corre. Se você espera que alguém vai te passar para trás, você se fecha. E tudo isso afeta dinheiro, porque dinheiro gosta de clareza, de decisão, de postura firme. Ah, mas eu não tenho como ter postura firme com dívida. Tem sim, e eu vou te mostrar. Postura firme não é fingir que está tudo bem. Postura firme é parar de se tratar como alguém derrotado. É parar de falar com você mesmo como se você fosse um caso perdido. É parar de usar a própria dor como prova de que não dá certo. Você pode estar no vermelho e ainda assim começar a se comportar como alguém que está virando o jogo. E é exatamente aí que o jogo começa a virar. Quando você muda quem você é por dentro, antes do dinheiro aparecer por fora. E aqui entra um ponto que pouca gente aceita, mas quem cresce aprende rápido. O dinheiro segue identidade. Você não tem o que você quer. Você tem o que combina com a pessoa que você acredita ser. Se lá dentro você se enxerga como alguém que sempre passa aperto, você vai repetir histórias que confirmam isso. Você vai escolher coisas que reforçam isso. Você vai se relacionar com pessoas que puxam você para isso. E você nem vai perceber, porque parece normal. Mas quando você muda a identidade, você muda as escolhas sem esforço forçado. Você começa a dizer não com mais firmeza. Você começa a separar a emoção de decisão. Você começa a planejar mesmo com pouco. Você começa a respeitar seu dinheiro. E respeitar não é virar pão duro. Respeitar é parar de tratar o dinheiro como algo que entra só para tapar buraco. É começar a tratar como semente. E semente não se joga de qualquer jeito, porque você sabe que dela vem o futuro. Agora eu quero que você faça um teste mental simples, sem nada místico. Imagina você com uma vida financeira resolvida. Não perfeita, mas resolvida. Contas em dia, comida tranquila, sem medo do celular tocar, sem aquela pressão no peito. Qual é a primeira sensação que vem? Tem gente que sente alívio, mas muita gente sente medo. Medo de não merecer, medo de perder, medo de ser criticado, medo de alguém invejar, medo de mudar demais. E esse medo mostra o bloqueio real. Você aprendeu a associar dinheiro com problema, não com paz. Então sua mente te puxa de volta para o lugar conhecido. E aí você diz que quer prosperar, mas por dentro você teme prosperar. O dinheiro foge porque você ainda não está confortável com a ideia de ele ficar. E não é culpa sua. É só que ninguém te ensinou a treinar esse conforto. Ninguém te ensinou a imaginar um final bom e acreditar nele como possibilidade real. E quando você começa a treinar isso, as decisões mudam. E quando decisões mudam, resultados mudam. Vamos trazer isso para o chão. Como que você treina essa virada sem depender de sorte? Primeiro, você para de medir sua vida só pelo que aconteceu ontem, porque ontem não manda mais em você. Ontem só explica por que você se sente do jeito que se sente, mas não decide seu próximo passo. O que decide é o que você repete hoje. E aqui vai uma verdade simples: repetição cria destino. Se você repete medo, você cria mais motivo para ter medo. Se você repete confiança, você cria mais motivo para confiar. E confiança não é achar que vai dar certo do nada. Confiança é agir como alguém que vai aprender mesmo se errar. Quem vive na escassez tem pavor de errar, porque acha que um erro acaba com tudo. Quem prospera entende que erro é ajuste, e isso muda tudo. Quando você perde o medo do erro, você faz escolhas melhores, você tenta com mais inteligência, você não se entrega no primeiro obstáculo, e o dinheiro começa a parar de escorrer pelos dedos. Agora eu vou tocar num ponto delicado, mas necessário. Muita gente vive quebrada porque vive tentando provar valor. Provar para a família, para o parceiro, para os amigos, para quem duvidou. A pessoa gasta para parecer bem, ajuda demais para ser aceita, se sobrecarrega para ser vista como forte. Só que isso vira um ralo,
e o dinheiro vai embora por esse ralo emocional. Você não precisa ser salvador de ninguém enquanto você está se afogando. Você não precisa bancar uma imagem enquanto sua vida pede estrutura. Prosperidade começa quando você para de viver para impressionar e começa a viver para construir. E construir é chato no começo, porque é dizer não para alguns impulsos, é escolher paz no lugar de prova, é escolher estabilidade no lugar de aplauso. É aí que muita gente trava, porque o ego quer alívio rápido, mas você não está buscando um alívio de uma semana, você está buscando liberdade. E aqui vai o motivo invisível que quase ninguém percebe. Você pode até querer dinheiro, mas se você odeia a sensação de ter responsabilidade, você vai afastar dinheiro. Porque dinheiro amplia quem você é. Ele não resolve sua bagunça interna, ele mostra. Se você é impulsivo, ele aumenta o impulso. Se você é ansioso, ele aumenta a ansiedade. Se você é generoso, sem limite, ele aumenta o excesso. Por isso que muita gente ganha e perde. Não é falta de capacidade de ganhar, é falta de capacidade de sustentar. Sustentar é emocional, é saber ficar bem quando as coisas melhoram. Muita gente só sabe lidar com crise. Quando melhora, a pessoa se desorganiza. A mente entra em modo festa ou em modo medo, e os dois acabam no mesmo lugar, perda. Prosperidade pede equilíbrio, e equilíbrio é treinável. Você treina equilíbrio quando você começa a escolher calma, mesmo com pouco, quando você para de viver como se sua vida fosse um susto. Então, como você vira essa chave na prática, sem papo bonito? Você começa por uma decisão simples. Você vai parar de conversar com você mesmo como quem já perdeu. Porque a sua fala interna vira sua postura, e sua postura vira seu destino. Você pode estar endividado e ainda assim falar consigo como alguém que está saindo disso. Não com frase pronta, mas com verdade. Eu estou em fase de virada, eu estou aprendendo, eu estou organizando, eu não sou minha dívida. Isso parece pequeno, mas muda seu corpo, muda suas escolhas, muda sua paciência. E quando você muda sua paciência, você para de aceitar qualquer coisa. Você passa a escolher melhor. Você passa a notar oportunidades que antes você ignorava por medo. Você para de se desesperar com cada problema. E isso é poderoso, porque o desespero faz você tomar decisões que alimentam o ciclo da falta. Agora entra uma parte que muita gente faz errado. Tenta mudar a vida financeira só cortando gasto, só se privando, só se punindo. Isso cria revolta e depois explosão. Você segura, segura, segura e um dia você estoura e gasta tudo como recompensa. Prosperidade não é punição. Prosperidade é direção. Você precisa de um norte. Você precisa saber por que está fazendo isso. E o norte não é ficar rico para ostentar. É ter paz, é ter escolha, é poder dizer não sem medo, é não depender de favor, é dormir sem aquele peso. Quando você foca nisso, você para de brigar com o dinheiro e começa a trabalhar com ele. Você começa a organizar o pouco com respeito, porque você entende que o pouco bem tratado vira muito, e o muito mal tratado vira pouco. É simples assim. Quem aprende a respeitar o pouco muda de nível. E tem mais um detalhe que fecha esse quebra-cabeça. Você precisa se acostumar com a ideia de que coisas boas podem acontecer sem você pagar com sofrimento depois. Porque muita gente acredita que quando algo dá certo, vem uma pancada em seguida. Então a pessoa sabota antes da vida cobrar. Ela gasta antes de perder. Ela termina antes de ser deixada. Ela desiste antes de falhar. Isso é autoproteção, mas custa caro. Você não precisa viver nessa roleta emocional. Você pode ensinar sua mente a aceitar o bom como normal. Como? Repetindo cenas mentais simples do dia a dia, onde você se vê resolvendo, pagando, sobrando, crescendo. Não é fantasia, é treino de direção. A mente vai para onde você aponta todo dia, e se você aponta para falta, ela cria falta. Se você aponta para construção, ela cria construção. E essa mudança é silenciosa, mas forte. Então aqui está o resumo que eu quero que você leve, porque ele muda tudo. O dinheiro foge de você quando você vive como alguém que espera perder.
Ele fica quando você vira alguém que sabe sustentar. E sustentar não é só sobre conta, é sobre identidade, é sobre postura, é sobre como você decide quando está com medo, é sobre como você se trata quando erra, é sobre como você lida com melhora sem entrar em pânico. A virada começa quando você percebe que você não precisa esperar o dinheiro chegar para virar a pessoa certa. Você vira a pessoa certa primeiro e o dinheiro começa a encontrar espaço para ficar. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está cansada de repetir o mesmo filme. E essa parte está certa. Agora, no próximo vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo mais simples e direto para você quebrar esse ciclo na prática, sem promessas falsas. Como pensar, agir e decidir de um jeito que o dinheiro pare de escorrer e comece a se firmar. E quando você aprender isso, você nunca mais vai olhar para a sua vida financeira do mesmo jeito.